Em relação à reportagem Na Sombra do Pecado, eu posso dizer que foi uma reportagem muito, muito importante. Foi realmente uma conquista a nível das ex-testemunhas de Jeová em Portugal. Foi vista por mais de 2 milhões de pessoas. Portanto, foi uma reportagem mesmo muito, muito, muito vista. E como é que ela aconteceu? Eu, na altura, fazia parte do Fórum Ex-Testemunhas de Jeová, com o qual eu colaborava, participava ativamente, e andávamos à procura de jornalistas que tivessem interesse em falar sobre as testemunhas de Jeová, em expor a organização, mas a nível de meios televisivos. Porque nós já havíamos, em 2012, conseguido uma grande reportagem a nível escrita na revista portuguesa Sábado. Também foi muito divulgada, foi uma verdadeira bomba e também foi um dos números mais vendidos de sempre, em que na capa era mesmo sobre as testemunhas de Jeová. Era um artigo de capa. E foi realmente, teve muito sucesso, foi muito falado. Pronto, mas agora queríamos uma coisa com mais profundidade a nível televisivo, que nunca tinha sido feito. Andávamos a tentar contactar vários jornalistas, tanto eu como os colegas do fórum, e eu, através de um amigo meu, que é jornalista, num jornal bastante conhecido em Portugal, consegui o contacto da Ana Leal. E escrevi-lhe um mail, pronto, a expor a situação das testemunhas de Jeová, os casos de abuso sexual, de encobrimento de abuso sexual no mundo, e o escândalo que isso está a provocar, a questão do sangue, etc, etc. Pronto, fazendo um resumo do assunto de forma a criar interesse. Ela escreveu-me de volta, agradeceu imenso eu estar a contactá-la, mas que na altura ela já tinha as reportagens planeadas, que só depois do verão, das férias, é que ela poderia pensar no assunto, mas que não estava fora de cogitamento, portanto, seria uma possível reportagem. Passado uns bons meses, já depois do verão, recebo um mail dela a dizer: vamos falar sobre a reportagem? E eu recebi esse mail e disse: sim senhora, eu já na altura tinha saído do fórum português da Testemunha de Jeová e disse-lhe: sim senhora, vamos falar sobre o assunto. Um, e ela pergunta-me quando é que se quer encontrar comigo. E eu disse: olha, pode ser já na semana que vem. E foi imediatamente, encontrei-me com ela, expliquei-lhe o assunto, contei-lhe um pouco a minha história. Entretanto, eu disse-lhe: olha, mas falo com os membros do fórum, que eu já não estou lá, mas falo com eles, porque eles também têm muita informação e também têm pronto, toda aquela logística que o fórum tem, também é muito importante, tem sido muito importante em Portugal, o Fórum das Testemunhas de Jeová. E pronto, e depois então coordenámos as coisas, eu fiquei-lhe a dar apoio, fiquei de arranjar também pessoas para poderem participar na reportagem e contar o seu testemunho, quer de forma confidencial, quer de poderem dar a cara. E foi isso que aconteceu, a reportagem foi feita. Dentro do tempo que foi feito, acho que está espetacular, é uma grande, grande reportagem sobre o assunto. Nada do que é dito lá é mentira, e isso foi uma das coisas que eu sempre salvaguardei, é que temos que ser o mais exatos possíveis naquilo que vamos falar, naquilo que vai ser exposto, para que ninguém diga: isso é mentira. É claro que muitas testemunhas de Jeová acabam sempre por dizer que é mentira. Muita coisa. Mas quando se vai analisar na prática, sabe-se perfeitamente que é verdade. E elas também sabem que é verdade. Mas pronto, elas são mentalizadas a esconder certas coisas para não parecerem ridículas, não é? É o treinamento que todos nós recebemos. É a chamada guerra teocrática. Mesmo que seja verdade, a gente diz que é mentira. E foi realmente uma reportagem impressionante, espetacular, abalou os alicerces, porque ainda por cima, logo a seguir à grande reportagem, vem um membro do Corpo Governante a Portugal falar com o Sr. Jeová e foi gravado ele a comentar sem falar diretamente sobre esta reportagem, mas a falar sobre os jornalistas e as reportagens contra a Sr. Jeová, que eles só ouviram uma parte da história, que eles não querem ouvir o que a organização tem a dizer, etc, 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 etc. Pronto, no fundo, a mostrar que a jornalista não foi competente o suficiente para procurar saber o que é que a organização tinha a dizer sobre o assunto. Quando na realidade ela tentou, desde o princípio da reportagem, ter contacto com os irmãos em Betel e ouvir da boca deles as respostas às perguntas que ela tinha que lhes fazer sobre a questão do sangue, sobre a questão dos abusos sexuais, etc, etc. E eles sempre recusaram.
Ao princípio disseram-nos, vamos ver, temos que ver se vamos fazer ou não fazer, pronto, essa parte, de dar a resposta ou não, mas acabaram por ignorá-la completamente, e depois surge esta situação de dizerem que ela não quis ouvir a nossa parte. Foi por isso que depois, logo a seguir, ela faz uma peça mais pequena, a ir tocar à porta do hotel e a dizer que quer falar com eles, para lhes dar a hipótese novamente, lhes dar a hipótese de eles poderem falar e darem a sua opinião e a sua versão. E o que é que aconteceu? A maior parte das pessoas desconhece. Eles deixaram-na entrar, levaram-na para uma sala, fizeram-na esperar 30 minutos e, entretanto, veio o irmão que é responsável lá dizer: não temos mais nada a acrescentar. Carlos Fernandes. E ela ficou assim. Então quer dizer que em Portugal as testemunhas de Jeová foram instruídas pelo corpo governante, inclusive pelo membro do corpo governante que visitou as testemunhas de Jeová em uma ocasião especial em Portugal. As testemunhas de Jeová foram orientadas ali a enterrar a cabeça na areia. Completamente. Eles próprios disseram que queriam deixar a história morrer. Muito bem. Carlos, você ainda é uma TJ, né? Embora inativa, afastada. Sim. Eu não sei se você assiste ainda a algumas reuniões. Por que você, por que você não se dissociou ainda? É assim, havia várias opções em cima da mesa. Havia a questão de desassociar-me, ou neste caso dissociar-me, ou então simplesmente me afastar juntamente com a família. E falando em família, porque isto é uma decisão que deve ser feita em família, a opção para não criar uma situação de constrangimento, até mesmo de pressão sobre os nossos familiares que ainda são testemunhas de Jeová, optámos por não nos dissociarmos, mas simplesmente nos afastarmos. Não foi tanto por nós, porque para nós já não nos diz nada, mas foi para que depois os nossos familiares não fossem pressionados a cortar as relações connosco. E nós sabemos que isso iria os magoar muito. Portanto, preferimos fazer assim. Muito bem. E nós sabemos que tem muitas testemunhas de Jeová que estão descobrindo a verdade. Elas estão acessando materiais de ex-testemunha de Jeová na internet, inclusive materiais que você produziu, que muitos ex-testemunhas de Jeová da dissidência produziram, colocaram nas redes sociais, em vídeos do YouTube, e estas pessoas, testemunhas de Jeová ativas ou inativas, desassociadas, elas estão acessando estas matérias, estão descobrindo toda a sujeira por trás, e elas ficam muitas vezes sem saber o que fazer. Eu recebo e-mails de pessoas nesta situação, recebo mensagens pelas redes sociais e dou alguns conselhos para elas. E você, qual o conselho que você dá para uma TJ, uma testemunha de Jeová que tem parentes e amigos na seita, mas que já descobriu a farsa? Qual o conselho que você dá para uma pessoa dessa? É uma situação muito complicada e muito pessoal. O conselho que eu dou é, caso a pessoa não queira criar uma situação de confrontação, nem com a organização por meio dos anciãos, nem com os seus familiares, que eles vão ser forçados a tomar uma posição, porque mesmo que eles quisessem manter a ligação com a pessoa, na congregação vai-lhes cair tudo em cima, como se costuma dizer, portanto vão ser pressionados ao máximo para cortar relações com a pessoa. Eu normalmente costumo aconselhar a pessoa a se afastar. Eu acho que esse é o passo mais sensato para, ao mesmo tempo que corta o vínculo, não corta totalmente, mas pronto, pelo menos deixa de viver aquela realidade, torna-se menos doloroso. É claro que se a pessoa tiver convicção de que quer cortar de vez, não quer continuar ligada à religião de alguma forma, então a pessoa tem que tomar essa opção, mas isso é uma opção que é muito pessoal. É mais dolorosa, mas pronto, há quem opte por essa situação. Mas o meu conselho sempre é tentar ir pela parte menos dolorosa, que é um afastamento. Alegar desânimo, alegar depressão,
alegar cansaço, pronto, alegar qualquer coisa que faça com que eles lhe deem o tempo suficiente para ela se manter afastada sem ninguém a chatear. Essa é a minha posição. Penso que é a posição menos dolorosa do ponto de vista emocional. Mas depois cada um sabe de si, não é? Muito bem. As testemunhas de Jeová, Carlos Fernandes, elas possuem uma regra chamada desassociação, que já mencionamos aqui por alto. Sim. E é uma regra que tem afastado famílias, que tem separado pais, filhos, maridos, esposas, amigos de longa data. E recentemente, em uma revista, A Sentinela, que vai ser estudada, que já foi lançada no site, que é a revista A Sentinela de abril de 2017, ali o corpo governante ele dá uma nova orientação, que o cônjuge testemunho de Jeová pode separar-se do cônjuge apóstata, a pessoa que abandonou a organização e que é crítico. Não é? O que você acha desta orientação, desta regra da desassociação que separa famílias? Não é? E o que podemos esperar do futuro dentro da organização de Jeová? Será que vai haver uma piora ou uma melhora? É uma boa pergunta. É assim, há muitas opiniões sobre isso. Já houve opiniões de que ia haver um abrandamento das regras, mas eu acho que o caminho que a organização está a tomar é um caminho de desespero. Ou seja, a organização está a sentir, de ano para ano, cada vez mais pessoas a saírem. E ninguém melhor do que eles sabe que as pessoas estão a sair. Estão a sair quer de forma direta, por se dissociarem, por descobrirem aquilo que a organização tem feito e fez no passado e os ensinos falsos, doutrinas, etc., como afastando-se sem dar cavaco a ninguém, como se costuma dizer. Portanto, sem entrar em confronto, mas afastando-se. No fundo, aquilo que eu fiz. O que é que acontece? Eu acho que ela não vai abrandar. Eu acho que tudo indica, segundo os passos que a organização tem tomado, é que ela está a apertar o cerco. Ela está desesperada e sabe. E quando uma pessoa está desesperada, toma medidas drásticas. E as medidas cada vez são medidas mais chamadas de medidas draconianas, que tendem a isolar cada vez mais as testemunhas, a prendê-las cada vez mais debaixo de controle mental, para tentar salvar o máximo possível do que ainda há para salvar. Porque eles sabem que com o advento da internet, cada vez mais pessoas vão descobrir como a organização está errada em muitos assuntos. E isso é algo que não se consegue controlar, porque a pessoa no seu lar, ela pode acessar a tudo e mais alguma coisa, pode ler tudo e mais alguma coisa. Não há nenhum ancião que ande atrás da pessoa em casa a ver o que ela está a ver ou a deixar de ver. E eles sabem que mais cedo ou mais tarde, todas as pessoas, todas as testemunhas, vão se confrontar com os chamados apóstatas. Seja por matéria escrita, matéria vista em reportagens, seja o que for. Portanto, eles sabem que esse bichinho vai ficar lá. E a certa altura vai abrir, vai sair e vai... Espera lá. Aquilo que ele disse, afinal, é assim, 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 assim. Afinal, ele tinha razão. Ou, por exemplo, eu dou agora, posso falar a questão do encobrimento de abusos sexuais. Há muitas testemunhas de Jeová que dizem isso são casos isolados. Isso a organização expulsa as pessoas que praticam esses casos. Não fica lá ninguém. Não, isso é tudo mentira. O problema é que quando começam a surgir notícias, cada vez mais, com mais frequência, a demonstrar que isso não é assim, que há realmente um encobrimento de abusos sexuais de crianças, que a organização tem políticas que acabam por prejudicar as crianças e acabam por proteger aqueles que deviam ser expulsos e entregues às autoridades. E isso aconteceu recentemente no caso da Austrália. O caso australiano, da Comissão, o que aconteceu foi isso. Quando veio a público e rebentou essa bomba, e também passou cá em Portugal, nas televisões, houve muitas testemunhas de Jeová que ficaram chocados. Não estavam à espera. Porquê? Porque a ideia que tem é que não, a organização não esconde nada, a organização diz tudo, a organização protege as crianças, a organização tem nos seus melhores interesses. Não, ela tem o seu nome, ela quer preservar o seu nome. Acima de tudo. As pessoas são números. O que interessa é a organização, porque a organização é que é a coisa mais importante. Não é? Então as pessoas é como nas empresas, as pessoas são números, e eles farão tudo
para isolar cada vez mais as testemunhas de Jeová, para criar uma mentalidade de cerco em que elas se tentem proteger e acabam por criar estas coisas idiotas, não se pode dizer de outra maneira, um ensino idiota, dizer a alguém, por estar casado com alguém que passou a discordar dos ensinos da organização, e ela chama-lhe apóstata, quando um apóstata, biblicamente, é a pessoa que renuncia a Cristo, é a pessoa que renuncia a Deus. Portanto, chamando-lhe apóstata e dizendo agora podes-te separar, é claro que isto vai criar o quê na mentalidade das pessoas nas congregações? Quando souberem que alguém está casado com alguém que é apóstata, os irmãos vão começar a chegar ao pé do irmão ou da irmã e dizer Joaquim, Manel, Luís, olha, se calhar o melhor é que tens a fazer é separar-te, porque a tua esposa ou o teu marido é apóstata. E aí começa a pressão de grupo, começa a pressão, não é? Que faz com que as pessoas comecem se calhar nunca lhes passou isso pela cabeça, mas depois começam a sentir-se tão pressionadas e as coisas são sempre postas como sendo a lealdade a Deus. Portanto, a pessoa é colocada numa situação, ou és leal a Deus, ou és leal ao teu marido, ou à tua esposa, como no caso que é posto a questão da desassociação. Agora já dão um passo à frente, já não é só apenas o desassociado, é também o apóstata. Pronto, é assim, é um controle mental em força. Sim. Você tocou no assunto agora há pouco, então acho que dá para nós falarmos um pouquinho. No ano de 2015, uma comissão formada na Austrália, a Comissão Real Australiana, tratou de abusos sexuais de crianças em instituições religiosas. Foi formada uma comissão, tá, pelo governo para tratar destes assuntos em instituições religiosas. Seculares. E seculares também. E seculares, exatamente, como a Igreja Católica. Né, outras... Não. Não só instituições religiosas, mas também instituições seculares, como escolas, infantários, coisas que não tinham nada a ver com religião. Portanto, era todos os organismos públicos ou privados que tivessem contacto direto com crianças. Exatamente. Inclusive, neste ano de 2016, o relatório final sobre as Testemunhas de Jeová, que foi um dos grupos pesquisados, investigados e intimados a prestar declarações, a prestar respostas à comissão, foi lançado em inglês esse material. Nós podemos encontrar o material no site da Comissão Real. Não é? Inclusive, nós tivemos um membro do corpo governante que foi intimado pela comissão a dar um depoimento, me parece de quase 3 horas. Esse depoimento caiu na rede, causou repercussão entre as testemunhas de Jeová, entre ex-testemunhas de Jeová, abalou o mundo, pode-se assim dizer, por causa do descobrimento, do acobertamento de mais de 1.006 pedófilos na Austrália. Né? Sim. Como foi a repercussão aí no meio das testemunhas de Jeová e entre a dissidência em Portugal, na Europa? Como eu disse há bocadinho, foi realmente uma bomba. Aqui há uns anos atrás já tinha-se dado num canal de notícias português, que é SIC Notícias, uma reportagem, uma grande reportagem da cadeia britânica BBC, que é um programa chamado Panorama. E ele passou uma grande reportagem na altura, ainda eu era servo ministerial, chamava-se Sofrem as Criancinhas. E era realmente sobre a questão dos abusos sexuais dentro da Organização das Testemunhas de Jeová e o seu encobrimento. O que é que acontece? Na altura, claro que foi uma bomba, foi um escândalo. Muitos irmãos vinham ter connosco a perguntar, olha irmão, mas aquilo é mesmo verdade? Aquilo acontece mesmo? Pronto. Pode-se imaginar como é que as pessoas se sentiram. Houve irmãos que diziam, não, isto não pode ser verdade, isto só pode ser montagem. Era a forma de racionalizarem uma coisa tão séria e tão grave. É claro que a organização tenta sempre dizer, não liga, isto é matéria apóstata, são notícias apenas para falar mal, são publicidade satânica, pronto, há muitos argumentos. O que é que acontece? Nesta altura as pessoas já ficaram com aquele bichinho, não é? Já ficaram lá com aquela informação. Acreditassem ou não. Agora, de repente, passados estes anos todos, rebenta este escândalo da Comissão Real Australiana e que deu mesmo certos dessa reportagem, que eu coloquei, por exemplo, também no meu blog,
em que anciãos são interrogados e questionados e eles próprios admitem que todos os registros são destruídos, o que também não é verdade. Podem ser destruídos na congregação, mas são enviados relatórios para a organização e lá eles ficam guardados. Portanto, também não é verdade que isso é assim. Mas pronto, o que acontece é que muitos irmãos viram isso e ficaram chocados. Eu tive mesmo, pronto, falando com membros familiares que são testemunhas de Jeová, eles ficaram chocadíssimos com a situação. Chocadíssimos. Teve muita repercussão. Muito bem. E tudo parece, né, Carlos Fernandes, que a Torre de Vigia está se fechando cada vez mais para a sociedade e também para os ex-membros. O que nós podemos esperar da organização das Testemunhas de Jeová para o futuro breve? Eu acredito que ela vai entrar em algum tipo de processo de implosão. Eu acho que vai chegar a um ponto em que eles não vão conseguir aguentar mais a má publicidade que está a acontecer. Porque quando era falado a nível de ensinos, falar com testemunhas de Jeová porque deixam morrer os filhos por causa do sangue, e as testemunhas de Jeová pegavam na Bíblia e diziam, não, mas a Bíblia diz isto. E outros assuntos doutrinais. Havia uma possível defesa. A partir do momento que os escândalos começam a ser ligados a coisas bem sérias, que antes a organização apontava o dedo à Igreja Católica, era rara a despertar e era rara a sentinela que não batia na Igreja Católica porque escondiam padres abusadores, porque mudavam os padres de uma igreja para a outra, porque tinham montes de processos em tribunal por causa de abusos sexuais. Agora, quando isto começa a acontecer dentro da organização e começa-se a perceber que durante este tempo todo em que ela falou contra a Igreja Católica, ela fazia exatamente a mesma coisa, mas tinha a capacidade de esconder, coisa que a Igreja Católica não teve assim tanta capacidade, as pessoas começam a ver a hipocrisia. E a pior coisa que pode acontecer a um membro das Testemunhas de Jeová é perceber que a organização não é aquilo que afirma ser. Não é a santidade que afirma ser, não é a pureza que... A partir do momento que uma Testemunha de Jeová, e isso aconteceu comigo, a partir do momento que uma Testemunha de Jeová percebe ou deixa de confiar nos líderes, no chamado corpo governante, é o castelo de cartas que cai. Não há nada a fazer. Vai ser muito complicado. É como uma barragem. Eu comparo a organização das Testemunhas de Jeová, a Torre de Vigia, é uma barragem que está cheia de fissuras. O problema é que quando a barragem começa a ter fissuras, mais cedo ou mais tarde elas vão rebentar. E quando rebentar, vai ser água por todo o lado. Não há hipótese de parar uma barragem depois dela explodir, dela começar a deixar sair a água toda. E é o que está a acontecer, porque os ataques, entre aspas, as exposições são tantas, que mesmo aquela testemunha de Jeová que antes não acreditava na possibilidade da organização estar envolvida em certas coisas, ela vai chegar à conclusão que não há maneira de negar, quer dizer, os factos são os factos. É isso mesmo. Muito bem. E por causa do trabalho da dissidência, da divulgação destas informações valiosas na internet, nas redes sociais, através de meios jornalísticos bastante respeitados, o que tem acontecido é que muitas testemunhas de Jeová têm saído da organização. Alguns estão se afastando, se tornando inativos, como você. Outros se dissociaram, outros foram desassociados porque expuseram abertamente os seus conceitos quanto às doutrinas e às regras, não é? E muitas destas pessoas, pessoas iguais a você, elas têm o desejo de ajudar, de fazer algo para que estes erros, estas incongruências, estas mentiras da Torre de Vigia venham à tona. E, na sua opinião, o que alguém pode fazer para ajudar a dissidência mundial de língua portuguesa, aqui no Brasil, em Portugal, em Angola e outros países que falam português, para divulgar esta face negra da sociedade Torre de Vigia e ajudar membros, amigos, parentes que estão lá na organização, bem como pessoas que eles não conhecem?
É assim, depende dos casos. É claro que se for uma pessoa que se tenha dissociado, ela mais abertamente pode expor o assunto, como por exemplo o teu caso. Tu abertamente dás a cara, falas, se tiveres membros de familiares tens a capacidade de falar com eles abertamente e expor o assunto, enquanto que aquele membro que simplesmente se afastou e que não deseja ser conhecido como um opositor das Testemunhas de Jeová, não tem essa margem de liberdade para o fazer. Nesse caso, para aqueles que não têm a margem de liberdade para o fazer, eu acredito que a melhor forma de ajudar os seus membros ou familiares é começá-los a expor a certos factos, mas sem diretamente apontar o dedo à organização. Ou seja, sem dizer, a organização é uma mentirosa, a organização tem falsos ensinos, a organização não é aquilo que diz. Não. Eu acho que se a pessoa quiser ajudar outros, é de uma forma sinuosa, digamos assim, tentar mostrar, olha, sabes o que é que aconteceu? Li uma notícia agora no outro dia que falava sobre este caso assim de encobrimento de abuso sexual na Austrália. Tu chegaste a ler isso? Eu fiquei chocado. Ou seja, expor as coisas sem ir contra a organização diretamente. Não é? Expor os assuntos. Aliás, eu antes de ser da organização já fazia isso de alguma maneira. Como é que eu ajudei, por exemplo, a minha esposa? A minha esposa começou a ser exposta a certos factos, ainda eu estava a pesquisá-los. E eu ia partilhando com ela, sem ir diretamente contra a organização, mas ia dizendo, olha, isto e isto, afinal a organização diz isto, mas queres ver, eu estive a ler aqui um texto na Bíblia que diz isto. Eu não estou a perceber muito bem este assunto, sinceramente, tenho que pesquisar mais. Ou seja, mas de uma forma muito gradual, sem entrar em confronto, e expondo os assuntos. Ao fazer isso, a pessoa que está a ouvir, ela própria lhe vai despertar a curiosidade de querer saber mais. Ou não. Mas pronto, há pessoas que sim, há outras que não. Mas pelo menos a pessoa deixa lá qualquer coisa. Eu, por exemplo, às vezes saía no ministério com certos irmãos e levantava-lhes perguntas. Olha lá, se um morador à porta te fizer esta pergunta, quando tu leres esta passagem, quando Jesus diz, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, estas também tenho de trazer, elas ouviram a minha voz, tornar-se um só rebanho, um só pastor. Se tu estiveres a falar às portas com uma pessoa, dizendo que estas outras ovelhas são, portanto, as pessoas que irão ficar no paraíso, o que é que tu lhe vais dizer? Ou seja, se ele te disser que aquelas pessoas que Jesus está a falar são os gentios, o que é que tu lhes vais dizer? E as pessoas, os olhos abriam-se muito e ficavam, olha, realmente é lógica. Realmente é lógica serem os gentios. Ou seja, indiretamente, a pessoa vai tentando dizer as coisas, mas sem entrar em confronto. Ou, por exemplo, a mediação de Jesus. Olha lá, Jesus é o teu mediador. Jesus é o meu mediador, claro que é. Mas olha que a organização não ensina isso. Tens que rever essa matéria. Olha que a organização não ensina que Jesus é o teu mediador. Jesus é apenas um mediador dos 144 mil. É? Mas onde é que isso está escrito? Nas publicações. Tens de pesquisar esse assunto. Olha que tens de estar atualizado com o que a organização ensina. Pronto. E este tipo de coisas, as próprias pessoas depois vão, se tiverem esse desejo, vão acabar por ir pesquisar e vão elas próprias começar a querer saber o que é que a organização diz, e se tiverem um bocadinho de cabeça vão começar a perceber que realmente há coisas que não estão de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Por exemplo, o exemplo engraçado, Judas Iscariotes esteve ou não esteve durante a refeição noturna do Senhor, quando Jesus celebra com os discípulos a sua última refeição, em que parte o pão, dá aos seus discípulos, pega no vinho, dá aos seus discípulos. Judas participou ou não participou dessa comemoração? As senhoras já vão dizer, não, ele já tinha saído. Já não estava lá, Jesus já o tinha dispensado. É? E isto aconteceu-me. Então abre lá aí a Bíblia, em Lucas, e lê lá o que é que diz aí. As pessoas iam lá, liam e ficavam, até tinham que ler 2 vezes. Porque Lucas diz claramente que só depois de Jesus dar o pão e dar o vinho é que diz, eis que o que me trai está comigo à mesa. E se nós formos comparar com os outros evangelhos, nenhum deles contradiz essa declaração. Apenas um ou outro diz que Judas saiu.
mas não diz quando. Ora, se Lucas taxativamente diz que ele estava na refeição, vamos acreditar no quê? No que a organização diz ou no que a Bíblia diz? Isso mesmo, né? Então quer dizer, a pessoa que já descobriu a verdade sobre a verdade, como você mencionou aí, deve utilizar meios apropriados, com muito cuidado, com discrição, para mostrar à pessoa, né, algumas coisas que ela ainda não consegue ver, não é? Abrir os olhos destas pessoas, mas com muita discrição, né? Porque nós sabemos que as testemunhas de Jeová, elas têm um gatilho que é disparado toda vez que alguém critica, quando surge uma crítica, um membro da organização das testemunhas de Jeová, ele entende como uma ideia apóstata, não é? Um ataque contra a organização, contra o próprio Jeová, não é? Algo de Satanás, um diabo. Então, por isso deve-se tomar bastante cuidado. Bem, Carlos, nós gostaríamos de agradecer muito a você pela oportunidade que tivemos de fazer essa entrevista e fazer tantas perguntas, e também obtivemos respostas satisfatórias. Com certeza aprendemos muito, obtivemos muita informação de você. Gostaríamos de fazer em outra ocasião uma outra entrevista sobre alguns assuntos que não foram abordados nessa entrevista, tá? E deixamos aqui aberto agora o espaço para você dar o seu recado ou falar um pouco com as pessoas que irão assistir essa entrevista aqui no Brasil, em Portugal, em Angola, em outros lugares do planeta. Mais uma vez quero agradecer a oportunidade que me dás de poder falar um pouco sobre a minha experiência. A minha experiência não é uma experiência assim tão diferente de milhares e milhares de experiências ao redor do mundo. Aliás, a tua própria experiência é prova disso. O que eu apelo a quem nos está a ouvir, seja ele testemunha de Jeová ou apenas um estudante da Bíblia, é acima de tudo que não aceite as coisas simplesmente porque alguém que afirma ter autoridade divina lhe diz. Ele deve sempre ponderar bem se aquilo que está a ser dito está de acordo com a Bíblia ou não. Não apenas por ler aquilo que a organização publica, mas contrastar e contrapor isso com o que outras fontes de informação religiosa dizem. Porque se a pessoa tiver mais do que uma opinião, ela pode tentar perceber, ou consegue melhor perceber, se aquilo que está a ser dito é verdadeiro ou falso. Isso é muito importante. Posso também dizer que a organização, infelizmente, usa muitas técnicas, e tu próprios já falaste sobre isso nos teus vídeos e naquilo que tens publicado, usa muitas técnicas de controle mental. Ou seja, usa muitas formas de manipular a informação e de manipular as pessoas de forma a levá-las a uma determinada conclusão. Leva as pessoas a se tornarem escravos de homens. Elas não são escravos de Deus, embora acreditem que são escravos de Deus, mas tornam-se escravos de homens, trabalhando cegamente para homens, e acabam por deixar de serem pessoas espirituais para passarem a ser quase como que empregados de uma organização ou de uma empresa multinacional religiosa. Aliás, uma coisa que eu comparo as congregações das Testemunhas de Jeová é, por exemplo, a franchisings. Um franchising o que é? No fundo é uma empresa que depende de uma... Exatamente, em Portugal é o franchising, franquia. É uma empresa que depende da casa-mãe, digamos assim, e todas as coisas que ela faz, tudo aquilo que ela vende, tem que ser proveniente da casa-mãe, tem que ser segundo as regras da casa-mãe, nada do que ela tem de publicidade, de formas de vender, etc. Ou seja, tem que seguir toda a cartilha da casa-mãe. As congregações das Testemunhas de Jeová são exatamente isso. São franchisings de uma organização religiosa multinacional que impõe aquilo que pode ser dito, como dito e a que horas é dito, etc, etc. Portanto, é tudo muito controlado, muito rígido, e existe muito pouca liberdade. Aliás, isso viu-se, por exemplo, quando se diminuiu os discursos públicos de 45 minutos para 30 minutos, e a pessoa quase que só se pode agarrar ao papel que a organização fornece.
Portanto, há muito pouca margem de liberdade para uma testemunha de Jeová, seja ele ancião, se é ministerial, publicador, pioneiro, de ter uma experiência de vida normal. As pessoas têm que viver apenas para aquilo e têm que viver aquilo de uma forma muito, muito intensa. Como dizia certa pessoa, enquanto nós acreditamos nisso, pode ser custoso, mas nós conseguimos fazê-lo. A partir do momento que é posto em causa, a partir do momento em que deixamos de acreditar, é impossível levar esta vida. Porque é uma vida realmente de muito sacrifício, muita dedicação, em que a pessoa realmente tem que ser 24 horas por dia testemunha de Jeová. E o que eu apelo àqueles que nos ouvem é que não acreditem em todas as expressões inspiradas. Como dizia o apóstolo João, testem tudo. Mesmo que venha de alguém que afirme ter uma ligação especial com Deus, com o divino. Não. Tudo tem que ser questionado, tudo tem que ser muito ponderado. Temos de ser como os bereanos. Não aceitar só por aceitar, não aceitar apenas porque alguém nos diz que temos que aceitar. Nós só aceitamos se formos levados a aceitar, ou seja, com provas, com factos, com argumentos. Se não, não aceitamos. Porque a palavra de Deus é a que manda, não são os homens. Muito bem. Deixa aí para nós o endereço do seu site e também da sua página no Facebook. Ora, muito bem. O meu site é o site extj.net. extj.net. A comunidade Desperta está no Facebook. Se procurarem por Desperta ou comunidade.extj, vão encontrar também. Ok. Carlos Fernandes, eu quero agradecer muito a você por ter nos concedido essa entrevista. Tirou um tempo especial aí em Portugal, em sua casa, da sua rotina, para nos brindar com as suas expressões, seu conhecimento. Nós desejamos um bom trabalho para você. Você já ajudou muitas pessoas ao redor do mundo, irá ajudar muito mais pessoas também. E aqui no Brasil, né, nós estamos aproveitando as suas informações, seu conhecimento, suas experiências, o seu trabalho na internet para aprender mais. Obrigado. Eu também me beneficio muito daquilo que tu publicas e outros também, e ao longo destes anos todos posso dizer que eu também fui muito ajudado pelo esforço imenso e a dedicação imensa de muitas pessoas como tu, que dedicam muito do seu tempo em ajudar outros a conhecer a verdade sobre a verdade. É isso aí. Pessoal, nós estamos terminando aqui a entrevista com Carlos Fernandes, ex-testemunha de Jeová. Ele é inativo, foi ancião, conhece a organização a fundo, tem pesquisado bastante, tem colocado na internet muito material útil, muito material valiosíssimo. Nós agradecemos ao Carlos Fernandes, agradecemos a você que está assistindo essa entrevista aqui. E se você gostou, deixe o seu comentário abaixo, tá? Quem sabe mais à frente, em um futuro bem próximo, nós não possamos fazer novamente uma entrevista com o Carlos Fernandes, ok? Um abraço a todos vocês e até a próxima. Um abraço.